Olá pessoal, vamos aqui à correção da nossa atividade de ciências, atividade essa que está sendo realizada em 10 de 8 de 2020, que traz como tema o ciclo hidrológico, ou seja, o ciclo da água, né? Eu gostaria de ler todo o texto com vocês, mas infelizmente o vídeo fica muito extenso, mas eu vou tentar dar uma explicaçãozinha aqui. Ele diz o seguinte, ó: converse com seus colegas sobre como a chuva é formada. Então, como ele disse, a água no nosso planeta, ela é um ciclo, ela nunca para, né? A água existente em nosso planeta se move em um ciclo, passando de um estado físico para outro. Esse é o chamado ciclo da água ou hidrológico, tá bom? Observe um esquema que representa de forma simplificada o ciclo hidrológico da água no ambiente. Leia o esquema a seguir na ordem numérica das informações. Então, a primeira informação aqui, número 1, parte da água existente na superfície terrestre evapora, principalmente com o auxílio do vento e do calor fornecido pelo sol. Então, a primeira coisa é a evaporação. Depois, número 2, o vapor de água sobe ao atingir camadas de ar com menor temperatura. O vapor de água se condensa e se transformam em pequenas gotas de água. Essas gotas se unem e podem formar as nuvens. Podem ocorrer de alguma dessas gotículas de água se solidificarem. É quando acontece a chuva de granizo, né? Depois a gente tem aqui o 3, ó. Quando as nuvens ficam saturadas, o que é saturada, tia? Quando atinge uma quantidade máxima suportada. Quando as nuvens ficam saturadas de gotas de água, retornam à superfície terrestre em forma de precipitação, ou seja, de chuva. Então, esses 3 quadrinhos respondem à questão 1, né? Se houver a solidificação de gotas de água nas nuvens, pode ocorrer a precipitação na forma de granizo ou neve. Continuando aqui o ciclo, ele vem para o ponto 4. Ao atingir superfície terrestre, parte da água chega aos oceanos, mares, rios e lagos. Outra parte penetra no solo, geralmente formando as águas subterrâneas. E aqui, por último, 5. Com o auxílio do vento e do calor fornecido pelo sol, parte da água da superfície terrestre evapora novamente e o ciclo se repete, certo? Então, aqui ele perguntou como a chuva é formada, né? Então, de acordo com essas informações aqui, ó, resumindo, nós temos o seguinte: a chuva é formada pela condensação da água, isto é, pela mudança do estado físico gasoso para o estado líquido que ocorre nas nuvens. Então, acontece a evaporação, né? Ela se condensa, mudando do estado líquido para... primeiro ela muda do estado líquido para o gasoso e depois do gasoso para o líquido de novo. E as nuvens, quando estão saturadas, ela se condensa, formando aí as precipitações, ou seja, a chuva, tá bom? Então, agora vamos à questão 2. A questão 2, ele diz o seguinte: qual é o nome da mudança de estado físico que ocorre nas situações 1 e 2? Aí, ó, ele diz, na situação 1, vaporização. Ó. Aqui a água estava líquida e evaporou para as nuvens. No estado 2, é a condensação e pode ocorrer a solidificação, ou seja, quando ela está no estado gasoso e passa para o estado líquido, né? Ou então para o estado solto, tá bom? Respondendo a questão 2, na situação 1 temos a vaporização, na situação 2 a condensação, que é a transformação do líquido para o gasoso, ou também a solidificação, que é a transformação do líquido para o sólido. Vamos aqui
Aqui era a leitura, uma leitura bem interessante, que ele fala da importância da água para todos os seres vivos, né? Leiam com atenção, eu gostaria de ler com vocês, mas realmente leva muito tempo. Então, se alguém tiver alguma dúvida, depois me pergunta, que a tia pode estar esclarecendo em relação a essa leitura. Aqui a questão 3, ela vem falando: você acha que longos períodos de estiagem podem prejudicar a geração de energia elétrica no Brasil? Por quê? Então, sim, né? Porque longos períodos de estiagem, ou seja, de seca, como nós enfrentamos aqui no Nordeste, seca os rios, seca os reservatórios, e esses reservatórios ficam impossíveis de gerar energia elétrica, ou seja, o nível de água deles baixam além das turbinas, então não tem como a água passar pelas turbinas e gerar energia elétrica, tá bom? Só completando aqui a resposta oficial, eles esperam que os alunos respondam que sim, pois a ausência de água, as usinas hidrelétricas podem não gerar energia elétrica suficiente, exatamente porque a quantidade de água não é suficiente para passar pelas turbinas com força e gerar energia elétrica, que é a mais usada no Brasil, tá bom? Aí na página 72, tinha uma questão prática, exatamente para vocês observarem como acontece a evaporação, né? Ele diz assim: você já percebeu a ocorrência da evaporação no ambiente? Parte da água presente na superfície terrestre evapora com o auxílio do vento e do calor fornecido pelo sol. Para investigar esse fenômeno, realiza a atividade a seguir: materiais giz escolar, podia ser giz de cera também, copo plástico descartável e água. Com a ajuda do professor, despeje um copo de água sobre a calçada em um dia ensolarado, até que se formar uma poça. Com o giz escolar, marque o contorno da poça, com cuidado para não tocar na água, só o contorno, né? Após cerca de 30 minutos, volte ao local e verifique a quantidade de água que há na poça. Compare com o contorno que você havia feito. Ele diz assim, ó, fique exposto à luz solar somente o tempo necessário para contornar a poça e observe o que aconteceu. Então, observando o que aconteceu, aí ele pergunta, né? Ao retomar ao local que você despejou a água, o que aconteceu? Então, provavelmente você deve ter observado que essa poça de água ou secou totalmente, ou então ela diminuiu bastante. O que você concluiu com essa observação? Que aquela água da calçada, ela evaporou. Ela evaporou exatamente por causa do vento, da quentura, né, do sol, do calor do sol e também pela absorção que a calçada faz, né? A calçada provavelmente estava seca e quente, quando você jogou a água, além de evaporar, ainda tem aquela parte que desce, né? O que ocorrerá com a água que restou na calçada? Então, com a quentura do sol, ela vai terminar evaporando todinha, porque a quentura aqui no nosso Nordeste, principalmente no horário da atividade, é bem intensa, né? Só para mostrar a vocês aqui, diz assim, ó: espera que os alunos exponham suas experiências relacionadas à percepção da evaporação da água no ambiente, como a secagem das roupas no varal ou de uma poça de água na calçada. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Essa é a correção da nossa atividade de ciências de hoje. Qualquer dúvida pode estar perguntando, que a tia está lá para auxiliar. Um abraço.